Bom, o próximo passo que nós devemos realizar agora é implantar, né, o sistema lá no Tomcat do servidor. Tá? Bom, primeiramente eu vou acessar aqui o servidor, né, o Tomcat, aqui pelo browser. Então vou digitar aqui o endereço, no caso aqui é 192.168.0.20, né? A porta lá é 8080. Bom, essa aqui é a página inicial aqui do Tomcat, né? Nessa página nós podemos verificar se o mesmo está em execução, tá? Então, se você visualizar essa página aqui, então significa que o Tomcat está rodando normalmente, tá? Então eu vou aqui primeiro acessar o Manager Web App aqui do Tomcat. Vou digitar aqui as informações para o login, aqui no meu caso admin, tá? E aqui nós podemos acessar, né, a página aqui do Tomcat, onde nós temos aqui o Web Application Manager. Tá? Através aqui dessa página, você pode realizar o deploy da sua aplicação. Okay? E para que você realize esse deploy da aplicação, você precisa de um arquivo chamado WAR. Tá? No caso aqui, esse arquivo WAR, nós iremos criar lá no NetBeans. Ok? Bom, então vamos ver agora o procedimento para a gente criar esse arquivo WAR. Tá? Eu já estou aqui com o projeto Cadastros aberto. Tá? Eu vou aqui clicar com o botão direito e acessar aqui a opção Limpar e Construir. Tá? Então ele vai primeiramente limpar o projeto e depois construir esse projeto criando para a gente o arquivo WAR. Tá? Então vamos lá. Primeiro aqui o NetBeans vai executar os procedimentos de assinatura, né, dos arquivos JARs, que fazem parte da aplicação lá do lado cliente, tá? Que é o mesmo procedimento que é realizado quando nós executamos a aplicação aqui pelo NetBeans. Tá? Ele finalizou então a criação desse arquivo. Tá? Então, aqui foi a finalização daqueles procedimentos que foram criados anteriormente, né, para a geração do arquivo T2TIRP cliente.jar, né, e também a assinatura dos JARs, que fazem parte aí das bibliotecas do projeto. E logo depois ele criou aqui o arquivo cadastros.war. Tá? Então é esse arquivo que nós iremos utilizar para realizar o deploy da aplicação lá no servidor. Ok? Bom, antes de realizar esse deploy, vamos acessar aqui na aba Arquivos, tá? Esse arquivo que foi criado. Então aqui por padrão, o NetBeans ele cria uma pasta chamada dist, né? E dentro dessa pasta chamada dist, ele cria esse arquivo WAR. Né? Então vamos verificar o conteúdo desse arquivo WAR. Vocês podem perceber que aqui nós temos apenas, aqui na página inicial, né, na pasta base desse arquivo WAR, nós temos aqui o t2tirp.jnlp, né, que é o arquivo JNLP, onde nós iremos fornecer o link para que o usuário acesse a aplicação. E temos aqui o index.jsp, que é a página que o usuário vai acessar, que é onde vai encontrar o link desse arquivo JNLP. Tá? Bom, se nós abrirmos aqui a pasta web, tá, vocês podem perceber que dentro dessa pasta nós temos aqui vários outros aplicativos, além desse arquivo, temos vários outros arquivos, né, além do arquivo JNLP e também desse index.jsp. Tá? E por que esses arquivos JARs, né, se vocês perceberem, são os JARs que fazem parte da aplicação, não que são utilizados pela aplicação do lado cliente. No caso, nós temos aqui o T2TIRP cliente.jar, o clientos.jar, que é uma biblioteca aí do OpenSwing, CommonOS, Hessian 3.1.6, além de outros JARs. Tá? Então, esses JARs que estão sendo visualizados aqui dentro da pasta web da aplicação, eles também teriam que estar aqui dentro desse arquivo WAR, tá? Para que o usuário, quando executar a aplicação a partir lá do servidor, esses arquivos sejam baixados, né, para a máquina do cliente. No caso, esse download aí é feito automaticamente pelo Java Web Start. Né? Então, o Java Web Start vai realizar o download desses arquivos para que o mesmo possa executar a aplicação na máquina do cliente. Ok?
Bom, então qual que é o procedimento para incluir esses jars, né, esses arquivos jars, aqui dentro desse arquivo WAR? Bom, vamos voltar aqui no projeto, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui um novo projeto, tá? Um projeto web, uma aplicação web. Vou clicar aqui em próximo, colocar o nome desse projeto como teste, próximo, finalizar, tá? Vou fechar aqui. Bom, o objetivo de nós termos criado esse projeto é nós verificarmos aqui o arquivo build.xml, tá? Então eu vou aqui na aba arquivos, ok? E aqui no projeto teste, eu vou abrir aqui o arquivo build.xml, tá? Vocês podem verificar que aqui no início eu tenho algumas informações sobre algumas targets que são executadas automaticamente, ok? E uma dessas targets é exatamente aqui a target predist, tá? E quando que essa target é executada? Ela é executada antes de realizar a criação do arquivo, ok? Ou seja, antes de criar o arquivo WAR, né, ou o arquivo JAR, no caso de uma aplicação desktop, na aplicação web, que é o nosso caso, é um arquivo WAR, então ele vai executar aqui essa target predist, ok? Então é essa target predist que nós iremos utilizar, né, que nós iremos incluir lá no nosso arquivo build.xml para que ele inclua também aqueles jars da aplicação dentro do arquivo WAR, ok? Bom, então vamos lá. Esse projeto aqui nós já podemos finalizá-lo, tá? Eu vou excluir esse projeto, eu não preciso dele. E agora eu vou aqui novamente na aba arquivos e abrir o build.xml aqui do meu módulo cadastros, tá? Então aqui vocês podem perceber que eu tenho aqui a target -post compile. Essa target ela é sempre executada quando é realizada a compilação do projeto, tá? E essa target ela depende aqui do signlib e também do T2TI-RP. Então será executada a target signlib, que vai assinar os jars que fazem parte da aplicação, né, no caso aqui do módulo cadastros base. E logo depois eu tenho aqui a target T2TI-ERP, tá, que vai realizar os procedimentos para a criação do arquivo T2TI-ERP cliente.jar. Ok? Bom, então são esses arquivos que eu preciso copiar lá para aquela pasta, que é o T2TI-ERP cliente.jar e essas bibliotecas assinadas. Ok? Bom, então vamos lá. Eu vou aqui nessa aba saída. Eu vou fazer o seguinte. Vou executar novamente aqui o limpar e construir para a gente verificar qual target é executada aqui pelo NetBeans quando ele realiza a criação do arquivo WAR. Que ele está primeiramente realizando a assinatura dos arquivos, ok, finalizou. Então vocês podem perceber que aqui foi criado o arquivo cadastros.war, né, e foi executado aqui a target do dist, ok? E onde é que está essa target? Vamos aqui novamente em arquivos e nb project e nós temos aqui o arquivo build.impl.xml, tá? Eu vou pesquisar aqui por do dist. Aqui está, nós temos essa target do dist, ok? E essa target, ela depende de outras. No caso da init, compile JSPS, predist, do dist com o manifest e o do dist sem o manifest, ok? Bom, em uma delas que são dependentes, né, uma das classes, aliás, uma das targets que o do dist é dependente é exatamente a predist, ok? Então, ao executar essa do dist, antes de executar essa do dist, o sistema ele vai chamar essa target predist, ok? Se nós pesquisarmos agora por predist, por essa target, vamos aqui
verificar onde ela aparece, né? Vocês podem perceber que ela é chamada de vários locais, e um desses locais é exatamente aqui na Dist Building Section, ou seja, quando é realizado lá a criação do arquivo jar, tá? E essa target, ela está vazia, tá? Ou seja, aqui dentro do arquivo build.mpl.xml não existe nenhuma implementação dentro dessa target. Para quê? Para que você possa implementar, né, as funcionalidades dessa target, no caso as definições dessa target, lá dentro do arquivo build.xml. Okay? Então você pode personalizar essa target. E essa target está aqui justamente para isso. Ok? Bom, então o que nós devemos fazer? Teremos que criar aqui uma nova target dentro do build.xml. Tá? Chamá-la de predist. Vou copiar aqui. Dessa forma nós estaremos sobrecarregando essa target aqui do build.xml, tá? Aliás, do build em impl.xml. Então, quando for chamada essa predist, automaticamente será executado o conteúdo aqui da target predist do build.xml, ok? Eu vou tirar essa parte aqui do delete, tá? Nós veremos agora o que será feito, né? O que deve ser feito dentro dessa target predist, ok? Bom, se nós visualizarmos aqui nós temos essas duas targets do dist sem o manifest e do dist com o manifest, tá? Qual a diferença dessas duas targets? Lembrando que essas duas targets, como nós vimos aí anteriormente, elas dependem, aliás, elas são targets que também são chamadas lá pela target do dist, ok? No nosso caso aqui, será executada essa target sem o arquivo de manifest personalizado, ok? Se você tivesse aí um projeto com esse arquivo de manifest personalizado, seria executado essa outra target. Mas essas duas targets, elas têm aqui ela tem aqui um procedimento em comum, que é a criação do arquivo jar, né? No caso, o arquivo WAR aqui na aplicação web, tá? A diferença apenas em relação ao arquivo manifest, ok? Bom, então aqui no nosso caso será executado essa target sem a customização aqui do arquivo manifest, tá? Então quais os atributos que são utilizados aqui por essa target? Bom, o primeiro atributo que nós temos aqui é o atributo compress, né, que é definido pelo outro atributo que é o jar.compress. E onde que você vê o valor desse atributo? Vamos abrir aqui novamente a aba arquivos. Nós temos aqui um arquivo project.properties. Tá? Então, dentro desse arquivo project.properties, nós temos os atributos que são utilizados ali dentro do build mpl.xml. Tá? E um desses atributos é exatamente aqui o jar.compress. Tá? Se nós procurarmos aqui está esse atributo jar.compress. Então ele está definido aqui como falso, ok? Então esse jar, no caso o war que será criado, ele não será compactado, ok? O nome do war, né, no caso referenciado aqui pelo atributo jarFile, ele está definido pelo atributo dist.war, tá? Se nós voltarmos aqui nesse arquivo project.properties, nós temos aqui esse atributo dist.war, que é o dist.dir, tá? No caso é esse atributo, que é o dist, e o war.name. E quem é o war.name? O war.name é o cadastros.war, ok? Então aqui nós teremos a geração de um arquivo war dentro da pasta dist, e o nome desse arquivo é o arquivo cadastros.war, ok? E quais são os arquivos, né? Qual será a pasta que será utilizada para a criação desse arquivo WAR, né? A pasta base é o build.web.dir. Então aqui no arquivo project.properties nós temos aqui o atributo build.web.dir.
tá? E esse atributo está definido aqui como build.dir, que é a pasta build/web, ok? Voltando aqui novamente em arquivo, então nós já temos aqui a pasta build e a pasta web, ok? Então é essa pasta web que será utilizada como base para a criação do arquivo cadastros.war, tá? Então o que nós devemos fazer? Então nós devemos copiar esses arquivos jars, esses jars que fazem parte da aplicação do lado cliente, para essa pasta base, que no caso aqui é a pasta web, tá? Para que quando for executada, quando for chamada essa target aqui do dist sem o manifest, ele crie o arquivo war juntamente com os arquivos jars, né, com os jars que fazem parte da aplicação do lado cliente, ok? Bom, então vamos lá. Então vamos aqui no arquivo build.xml iniciar a implementação dessa nossa target pré-dist, tá? Então nós temos que copiar os arquivos que estão dentro, aqui no caso da pasta web, né, que é a pasta do projeto, todos os jars que estão dentro dessa pasta web, nós temos que copiar aqui para dentro da pasta web, da pasta build, do build web, ok? Então vamos lá. Eu vou aqui copiar esse código que nós temos aqui em cima, que é o código utilizado para copiar arquivos. Vou colar aqui embaixo. Será copiado para qual pasta? No caso é a pasta build web, tá? E essa pasta build web está definido por qual atributo? Build webdir, ok? Então nós iremos copiar para a pasta build webdir. Vou colar esse atributo aqui. Os arquivos que estão dentro da pasta web, a pasta web do projeto, ok? E qual que é o atributo que referencia essa pasta web do projeto? Vamos procurar aqui. Está aqui, ó, web.docbase.dir, tá? Que ele vai representar aqui para a gente essa pasta web. Então, eu vou copiar o valor desse atributo aqui no lugar do TMP. Ok. E quais serão os arquivos que serão copiados para dentro dessa pasta, né, da pasta build web? No caso aqui eu vou colocar para copiar todos os arquivos com a extensão .jar, ok? Então vou substituir aqui T2TI rpclient.jar por *.jar, ou seja, todos os arquivos que estiverem em extensão .jar de dentro da pasta web.docbase.dir, eles serão copiados aqui para dentro da pasta build webdir, ok? E esse procedimento ele será realizado antes de criar o arquivo war aqui que será criado pelo NetBeans, ok? Então vamos salvar esse nosso novo arquivo build.xml e executar novamente aqui a opção limpar e construir. Então aqui novamente ele vai executar o procedimento de assinatura dos arquivos jars, né? E logo depois que ele realizar esse procedimento, ele vai chamar lá a target do dist, onde essa target do dist vai chamar outras targets que são dependentes dessa, ok? Bom, então vamos aqui novamente na aba arquivos e aqui na pasta dist abrir o arquivo cadastros.war. Então agora vocês podem perceber que nós temos todos os jars, né, que estão aqui dentro dessa pasta web, da pasta web do projeto, né, todos os arquivos que estão aqui dentro os jars que estão dentro da pasta web do projeto, agora eles estão também dentro do arquivo war que foi gerado aqui pelo NetBeans, ok?
Então agora, né, com todos os jars que são necessários para rodar a aplicação, nós poderemos realizar então a implantação do projeto lá no servidor, tá lá no Tomcat do servidor. E esse procedimento nós iremos realizar no próximo vídeo.